Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar de um personagem ilustre chamado Gamaliel, no qual o apóstolo Paulo foi instruído em toda a lei. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, verso 38 e 39, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E agora digo-vos isso: dai mão desses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não poderia desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados contra Deus. Pedro e João, mais uma vez, foram censurados, detidos, e dessa vez eles sofreram açoites por causa da obra que fizeram, conforme nós falamos no episódio anterior. A obra de um homem que quase 40 anos sofria aleijado, e ele foi curado. E esse sinal miraculoso custou-lhe a liberdade de ambos. Só que eles entenderam que melhor era obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E nessa discussão surge uma figura ilustre, o professor de Paulo, o homem mais respeitado de todo o Sinédrio e de todos aqueles que observavam a lei, Gamaliel. E ali Gamaliel, com a sabedoria, acredito que uma sabedoria que vinha do alto, começou a expor a situação no qual, anteriormente, antes dos cristãos, surgiram dois homens ilustres que no final morreram e dispersou o seu ajuntamento. Surgiu um homem chamado Teudas, e ele conseguiu cerca de 400 adeptos e se dizia ser alguma coisa. Só que quando ele morreu, foram dispersados os 400 que o acompanhavam. Também tinha um homem chamado Judas, que de igual modo não se fala o número dos seus seguidores, as escrituras não nos mostram, mas fala que quando também esse padeceu, também se desfez o seu ajuntamento. Sabiamente, Gamaliel, ele trouxe em destaque esses dois homens que fizeram as suas manifestações, morreram e as suas manifestações morreram junto com eles. Ali os apóstolos já estavam somando mais de 5.000 adeptos, fora que ele estava num nível crescente. E ele conseguiu compreender que se essa obra fosse de homens, ela pereceria juntamente com o fim dos apóstolos. E se fosse de Deus, eles estariam contendendo contra o próprio Deus. Então ele falou assim: não se intrometam nesse assunto. Jesus morreu e ressuscitou. Os apóstolos também foram martirizados e morreram. Passados-se mais de 2025 anos e o movimento cristão não para de crescer. Já somos no globo terrestre quase 3 bilhões de adeptos. Fica o meu conselho bem prático para você que tem fome e sede de Deus, que anseia em fazer a obra do Senhor. Se você já tentou fazer a obra do Senhor e não teve êxito, então comece a jejuar e orar, porque talvez você está em desobediência, está fazendo aquilo que o Senhor não mandou você fazer. Existiu um momento, por exemplo, do ministério de Paulo, que ele queria ir para a Ásia e o Senhor queria que ele fosse para a Mesopotâmia. E assim sucessivamente. Existiam momentos que o Senhor impedia que ele entrasse em determinadas cidades, que ele queria que ele anunciasse em outra cidade primeiro. Então nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito, que nem sempre está à disposição do Espírito, quer dizer que estamos fazendo a vontade dele. E isso se faz necessário, nós estarmos sensíveis à voz dele para não encontrarmos lutando contra Deus. Como é importante nós entendermos o chamado do Senhor. Certa vez eu estava a me preparar para assistir um programa de televisão, um programa cristão, e eles fizeram uma encenação que eu achei um tanto interessante. Era como se fosse o tribunal, o último dia. E nesse último dia, Jesus, ele abriu o livro e começava a chamar pelos nomes. Eu vou falar de forma aleatória, assim como eu tenho lembrado. Primeiro ele chegou e falou assim: Pastor Pedro,
Aí Pedro atendeu e falou assim: mas eu não sou pastor, eu sou empresário. Pois bem, eu não te chamei para ser empresário, eu te chamei para ser pastor e através do seu ministério você ganhar muitas almas. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Posteriormente ele falou assim: empresário João, empresário João. João se apresentou e disse: mas eu não sou empresário, eu sou pastor. E ali o Senhor falou assim: pois bem, eu não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser empresário. E através da sua empresa, você beneficiaria muitas e muitas famílias, através dos benefícios da sua empresa. Posteriormente, fez-se silêncio no céu, e ali ele abriu o livro e chamou por Maria. Maria, Maria. Maria, trêmula, se apresentou diante do Senhor e disse: eu sou uma serva inútil, Senhor. Eu não pude fazer nada para ti. Eu não fui uma mulher que louvei. Eu não fui uma mulher que participei do ciclo de oração. Eu não fui uma mulher que estive à disposição da obra do Senhor. A única coisa que eu soube fazer é cuidar dos meus 2 filhos. Então o Senhor falou assim: Maria, serva boa e fiel. Eu não te chamei para pregar. Eu não te chamei para louvar. Eu não te chamei para ser uma ministra da palavra. Eu te chamei para você criar os seus 2 filhos na minha presença. E você fez com excelência. Tanto que os seus 2 filhos cresceram, amadureceram e se tornaram grandes ganhadores de almas. E através da vida dele, eu consegui alcançar muitas almas e essas almas foram salvas. Entra para o descanso do seu Senhor, serva boa e fiel. Então, muitas das vezes, nós pensamos estar fazendo a vontade de Deus, mas nós estamos fazendo a nossa própria vontade e alimentando o nosso próprio ego. Uma experiência própria minha: no começo da minha conversão, eu queria participar do ministério de louvor. Hoje eu canto cânticos espirituais juntamente com a minha esposa. Também tenho habilidade com o teatro, com os jovens e ministro a palavra de Deus por ser pastor. Mas no começo, o Senhor ele queria algo particular comigo. Dentro da empresa que eu prestava serviço, eu empurrava um carrinho e tinha o pedido que nós precisávamos separar. Eu parei num corredor e justamente onde eu parei tinha uma iluminação que direcionava justamente para o caixote onde eu colocava os pedidos para folhear. Aí o Senhor ele chegou e perguntou através do seu Santo Espírito: o que você vê? Ele falei assim: Senhor, eu vejo apenas um caixote. Mas o que esse caixote te lembra? Eu falei assim: isso me lembra o púlpito. E o Senhor falou assim: esse é o chamado que eu tenho para você, não o louvor. Então automaticamente eu me dediquei às Escrituras. No primeiro ano de conversão, eu li as Escrituras todas, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Comecei a me dedicar no estudo de teologia que tinha básico da minha igreja e aprendi os primeiros passos de como ministrar a palavra do Senhor. E graças a Deus que eu consegui, a tempo oportuno, ouvir a voz do Senhor e me alinhar com o propósito de vida que Ele chamou e estabeleceu desde a fundação do mundo, desde bem antes dele me gerar no ventre da minha mãe. Ele me chamou para ser profeta através das Escrituras para as nações. E assim, você possa ter, no dia que se chama hoje, coragem e determinação de perguntar para o Senhor: qual é o meu chamado, Senhor? O meu chamado é no louvor? O meu chamado é na palavra? O meu chamado é na oração? Ou o meu chamado é uma empresa? Qual é o meu chamado? É a criação de filhos? Eu não sei, tu sabes, para que nós possamos entrar num consenso adequado. Assim como Gamaliel, ele aconselhou e disse: se esses homens fizerem uma obra deles mesmos, essa obra perecerá. Mas se essa obra for de Deus, vocês vão estar contendendo contra Deus. Trazendo para os nossos dias, se você persistir em uma coisa que não é o chamado do Senhor para a sua vida, você vai sucumbir, você vai perder as forças e você vai desviar. Então esteja conectado ao trono e seja sensível à voz do Espírito Santo e tenha a ousadia de questionar a Deus: qual é o meu chamado, Senhor? Eis-me aqui, o Senhor é o dono da obra, não eu. Faça segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.